Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço, buscando a luz. Que horas de vida tão doce pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si. Quero cumprimentar todos os amados irmãos que estão presentes conosco aqui nesta manhã, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Também a todos os nossos irmãos que estão neste momento também online conosco, nessa escola bíblica dominical. Quero convidá-los a nos colocarmos em pé, para que nós possamos proceder com uma oração, e já estaremos louvando a Deus com o hino da nossa harpa cristã. Senhor Deus, eterno Pai, querido e santo e poderoso que está no céu, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade rica e abençoada a qual tu tem nos concedido, de podermos aqui estarmos na tua casa, na tua presença, para aprendermos da tua palavra. Cada um que aqui tem chegado, Senhor, abençoa, Deus amado, aqueles também que estão em casa, online conosco, para juntos aprendermos as sagradas escrituras. Estende, Deus, as tuas mãos santas e poderosas sobre as nossas vidas, é o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, vamos abrir as nossas harpas. Você que está online conosco, vamos louvar a Deus o número 115 da nossa harpa cristã, juntos louvando e adorando ao nosso Deus. Número 115. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra de amor. Quero cantar e orar, eu quero estar se caminhando do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, eu quero estar se caminhando do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, extravagando a graça do meu Deus. Honramos a Jesus, nosso guia, nossa luz, se caminha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, como o Pai quer estar se caminha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, olhando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se caminha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, eu quando quero estar se caminha do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que esta chama, que esse desejo em nossos corações possa arder e estarmos prontos para fazermos a obra do Senhor, trabalhando para Ele. Vamos ainda louvar com o número 259 da nossa harpa cristã. Vamos louvar o nosso Deus com mais este hino nesta manhã. Eu na Bíblia, o livro do Senhor, por Deus Jesus Cristo, mostrando seu amor.
queridos, estamos gratos ao nosso Deus, porquanto nesta manhã aqui estamos reunidos para estarmos estudando mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Já quero avisar aos amados irmãos que a nova grade de revista para o próximo trimestre já está à disposição e o nosso irmão Bruno já está fazendo os pedidos dos assuntos das novas revistas do trimestre que vem. Nós, os adultos, estaremos estudando os dons espirituais. Vai ser uma continuação dessa lição desse trimestre. Esse trimestre estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo, estamos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo e as implicações na vida da igreja e do cristão. E trimestre que vem, dando continuidade, estaremos estudando sobre os dons espirituais. Nosso pastor presidente, José Wellington Bezerra da Costa, ele lançou uma campanha, a qual o tema é A Promessa Já, aonde ele está pedindo para que todas as igrejas Assembleia de Deus no Brasil venham orar, venham buscar o batismo com o Espírito Santo. Então, meus amados, porquanto faz parte da identidade de nós os pentecostais, então que nós possamos estar buscando esse dom aqueles que ainda não receberam, e nós que já temos, buscarmos a renovação diariamente do batismo com o Espírito Santo. Nesse trimestre estamos estudando o tema o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista é o excelentíssimo pastor Ezequiel Soares, pastor presidente ali da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Jundiaí. E hoje estaremos estudando a lição de número 8, que tem por tema comprometidos com a palavra de Deus. É o que nós estaremos estudando nesta manhã. Tivemos aí alguns dias que não podemos ter tido aula presencial, mas fizemos o esforço de passar as aulas antepassadas online, como hoje também está sendo transmitido online. Mas hoje Deus nos deu graça de podermos, com alguns irmãos, estarmos aqui na casa do Senhor, presencialmente, para estudarmos a palavra de Deus. E eu creio, em nome do Senhor Jesus, estamos orando para isso, e também diante da palavra, daquilo que o nosso pastor presidente, José Wellington Bezerra da Costa, tem falado, que, se Deus quiser, as coisas vão melhorar, abrir, para que nós possamos fazer e cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los, aqueles que estão presentes, nos colocarmos em pé. E você que não tem a revista, você pode abrir a sua Bíblia na segunda carta de Timóteo. São dois textos, são duas cartas que estão sendo usadas como base para a leitura bíblica em classe. Segunda carta de Timóteo, capítulo de número 2, do versículo 14 até o 19. Antes, eu estarei lendo aqui o texto áureo que diz: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e guardam. A verdade prática nos diz o seguinte: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Amém? Nós vamos fazer uma leitura participativa. Eu leio um versículo e a igreja lê o versículo seguinte. Então, a primeira leitura está registrado na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 ao 19, e depois na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 14 diz assim: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, para que nada aproveitem, e são para a perversão dos ouvintes.
evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Os quais desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, estaremos lendo o versículo 20 e o versículo 21. Versículo 20 diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Pode dizer amém? Meus queridos, nós vamos fazer mais uma oração. Convidar o pastor Daniel Bellarmino, a classe, acho que é juniores, é isso, né? Juniores estarão aqui na ala de cima. Dentro do refeitório estará a sala dos pré-adolescentes, é isso? E na outra área, Wesley, a dos juvenis. E assim nós, os adultos, estaremos aqui na nave da igreja para estarmos aprendendo da palavra do Senhor. Lamento a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, uma vez mais estamos diante da Tua presença, te louvamos, ó Deus, te agradecemos por esta manhã, por esta oportunidade, ó Deus, tão gloriosa que Tu concedeste, Senhor, de estar mais um dia na Tua casa. Muito obrigado, ó Pai, por esta oportunidade que podemos aprender da Tua palavra através do Teu Espírito, ó Pai. Agora abençoa o Teu filho, pastor da igreja, pastor Hudson Menezes, sua esposa, sua família, Pai, todos aqueles que aqui estão, os professores, ó Pai, que irão ensinar a Tua palavra, inspirados, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, que cada classe, que cada aluno nesta manhã, Pai, os Teus filhos também que estão, ó Pai, nos ouvindo online, ó Deus, possamos aprender mais de Ti, mais do Teu Espírito, e possamos sair daqui, ó Pai, aleluia, fortalecidos, ó Pai, com a Tua palavra. Nos ajude, ó Pai, visita cada irmão que está no seu lar, dando a graça, Senhor, e que possamos, Senhor, ouvir, aprender e praticar a Tua palavra, uma palavra da verdade, a palavra inspirada, ó Pai. Continue abençoando a Tua igreja, continue abençoando o Teu povo. Espírito de Deus, fala conosco. Nós te pedimos, Senhor, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados irmãos, que os nossos alunos possam estar indo. Só vendo, não precisa chamar aqui na frente, não, só vai vendo quem está aí só vai dando. Ok. Meus queridos, estamos gratos ao nosso Deus. Gostaria de pedir aos irmãos, os que estão lá atrás, vem mais para frente. Eu só vou estar usando o microfone hoje por causa para o som sair mais nítido aqui na live, mas pedir para vocês ir mais um pouquinho para frente, né? Não ficar muito atrás e, é claro, mantendo o distanciamento, né? Não ficar um perto do outro, sim, mas mantendo o distanciamento, a qual deve ser obedecido.
diante daquilo a qual a Secretaria ou o Ministério da Saúde tem nos orientado para nós estarmos procedendo, verdade? Meus queridos, nós estamos aqui nesta manhã para estarmos aprendendo mais uma lição abençoada que fala sobre o comprometimento com a palavra de Deus. E ser comprometido com a palavra de Deus significa viver conforme a palavra do Senhor. Aquilo que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina. Se nós fizermos assim, procedermos assim desta maneira, evidentemente nós seremos abençoados nesta terra, verdade? Os irmãos também, quero vos dizer-lhes que vocês têm toda a liberdade para fazer perguntas, é só levantar a mão e fazer a pergunta que, se a gente puder, estaremos respondendo. Senão a gente traz a resposta, é claro, depois, né? Mas a escola é isso. A escola é para nós estarmos aqui aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus. E hoje estaremos estudando o tema comprometidos com a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui, eu gostei muito do tema que o pastor Ezequias colocou, porquanto nós estamos vendo que tem muitas pessoas cristãs que estão comprometidas com muitas coisas, com a vida secular, material, e muitas vezes deixamos a vida espiritual a desejar ou como em segundo plano, e isso tem afetado a vida de muitos cristãos, trazendo sobre eles temores, trazendo sobre eles opressões, adversidade, preocupações demasiadas. Não quer dizer de maneira nenhuma que nós, como seres humanos, não nos venhamos nos preocupar, não venhamos ter os nossos medos, mas não podemos de maneira nenhuma ser controlados por isso. O que deve reger a nossa vida é a palavra de Deus. E evidentemente, quando nós estamos comprometidos com a palavra, significa que nós vamos ter em nosso coração, em nossa vida e nossa alma, uma disciplina de estarmos meditando nela, lendo ela, buscando aprender com a palavra de Deus, como nós devemos nos conduzir diante de Deus, diante dos homens, no tempo de vida que nós temos aqui na terra. Eu gosto de usar um exemplo bem simples, que quando nós vamos comprar algum eletrodoméstico e ele precisa ser montado, vem do fabricante ali todas as especificações, como deve montá-lo, como deve manuseá-lo, para que ele também, esse eletrodoméstico, tenha uma vida mais longa no seu uso. A Bíblia Sagrada é um manual de Deus para nós. O Velho ou o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles são a palavra de Deus para nos dirigir em todos os âmbitos da nossa vida. Como proceder conosco mesmo diante de Deus, com o nosso próximo e com Deus. Então, entenda bem, a palavra do Senhor, ela é fundamental, ela é essencial para a nossa vida diária, e nós devemos ter um compromisso com ela, lermos, meditar nela, nos alimentarmos dela, porquanto a Bíblia Sagrada a simboliza como o pão, né? Jesus Cristo, quando foi tentado por Satanás, isso registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 4, aonde Satanás diz assim para ele: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem pão e coma.
E Jesus Cristo respondeu que nem só de pão, este nem só de pão significa, meus amados irmãos, que apesar que Jesus Cristo disse que a vida do homem resume-se em comer e vestir, mas esse não é o principal objetivo da nossa vida sobre a terra. Não é esse o objetivo de Deus para nós. Mas Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então veja bem que há um princípio estabelecido por Deus aí, espiritual. Evidentemente que quando Satanás, ele, ao tentar Jesus Cristo, dizendo para transformar as pedras em pão para comer, e Jesus Cristo traz essa resposta, traz, é claro, à nossa memória o que aconteceu no Jardim do Éden. Deus tinha dado uma ordem, houve uma palavra liberada, proferida pelo próprio Deus para o homem, que foi criado à sua imagem e semelhança, para não comer de um fruto, de uma árvore que estava no meio do jardim. Ali, se o homem obedecesse, ele viveria eternamente sem pecado na presença de Deus. Mas quando o homem desobedeceu, duvidou daquilo que Deus falou, deixou a incredulidade tomar dentro do seu coração, a rebelião, a soberba de querer ser igual a Deus, e pegou um fruto para comer, e ali então ele, naquele momento, trouxe o juízo de Deus sobre a sua vida, e a morte entrou na história da humanidade. Então nós vemos aqui que Jesus Cristo, ele está fazendo alusão àquilo que já aconteceu lá no princípio. Olha, se o homem tivesse ouvido a palavra de Deus, ele não morreria, porque bem sabemos que o pão na Bíblia, evidentemente, ele também simboliza o mantimento a qual o nosso corpo físico precisa para viver, para ter energia, para viver nesta terra. Mas Jesus Cristo, quando Satanás chega até ele para tentá-lo, com palavras diferentes, mas com o mesmo objetivo, Jesus Cristo então usa a palavra de Deus para vencer. Nem só de pão, não é casa, carro, salário, que fazem parte da nossa vida cotidiana, que Deus sabe que precisamos destas coisas para a nossa sobrevivência, mas isso não deve ser primazia na nossa vida. A primazia na nossa vida tem que ser Deus, fazer a sua vontade, andar em retidão e integridade diante do Senhor, como vemos exemplos bíblicos de Enoque, de Noé e outros tantos. Enoque como de Jó, a qual o próprio Deus deu testemunho dele, tem visto meu servo Jó, homem reto, sincero e que se desvia do mal. Ou veja, então vejamos que Deus, ele está querendo que nós, a igreja do Senhor, que temos o Espírito Santo em nossa vida, possamos então nos submetermos à sua vontade, para que Deus cumpra em nós o seu querer. E esse querer de Deus nós vamos saber através da palavra. Quando nós vamos ao médico e apresentamos a ele os sintomas daquilo que nós estamos sentindo, o médico vai ouvir, vai analisar, vai examinar e vai prescrever uma receita que venha combater aqueles sintomas ou aquela enfermidade. Quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que o homem, ele nasce no pecado, ele tem em si o gênero do pecado adâmico,
que nos leva à tendência de fazer aquilo que não agrada a Deus. Então, quando chegamos diante do Senhor, e a própria Bíblia nos informa que Deus olha para o homem, e a figura do homem no pecado é como se fosse feridas com cascões bem grossos, cheio de pus, que está desde a cabeça até a sola do pé, e que precisa ser amolecidas com azeite para que saia aquilo e seja sarado, né? Então nós vamos ao médico, que é o Senhor Deus, com a enfermidade chamada pecado. Na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar as recomendações de Deus, de como nós devemos nos portar para com Ele. Para os irmãos entender, quando lemos o livro de Gênesis, que significa princípio, nós vamos ver que na criação, Deus vai dizer assim: e viu Deus que era bom. Deus fez os céus, fez as luminárias, a luminária maior para governar o dia, que era o sol, a luminária menor, que era a lua, as estrelas, os animais, as aves, os peixes, repartiu os mares, fez levantar a terra seca. Quando Deus vai fazendo tudo isso, e até o homem, segundo a sua imagem e semelhança, Ele vai dizer assim, e viu Deus que era bom. Mas você vai encontrar lá no capítulo 2, Deus dizendo assim: não é bom que o homem esteja só. Então, a partir daquele momento para frente na Bíblia Sagrada, você vai ler na Bíblia Deus dizendo o que é bom e o que não é bom para o homem, o que deve e o que não deve o homem praticar durante a sua vida aqui na terra, como deve e como não deve proceder diante de Deus para ter comunhão com Ele, o que deve e o que não deve fazer para não perder a sua salvação e chegar nos céus. Então, por isso, da importância deste título, o comprometimento com a palavra de Deus. Nós devemos entender isso, e eu estou ainda dentro da introdução e dando muita ênfase a essa palavra comprometimento, porque muitas vezes nós nos comprometemos e levamos à risca, por exemplo, o trabalho ou a empresa onde nós trabalhamos, ou quando nós temos uma consulta médica, nós nos esforçamos, para que possamos estar no horário correto, certo. E hoje a orientação é que você chegue pelo Sistema Único de Saúde 20, 30 minutos antes da consulta. Quando é uma cirurgia, 2 horas, 3 horas antes, não é verdade? Então a gente se compromete com isso. E muitas vezes, não é todos, não posso generalizar, não é todos, mas muitos cristãos, quantas vezes, quanto à vida espiritual, vai deixando em segundo plano. Quanto ao comprometimento com a palavra de Deus, vai deixando em segundo plano. Muitos estão olhando para a palavra de Deus como algo que é para curar a alma, que é para resolver os problemas, também para isso, mas o principal objetivo da palavra de Deus, como eu falei há pouco, sobre que Deus vai mostrar para nós o que é para fazer e o que não é para fazer, mas a principal mensagem é a salvação da pessoa de Cristo Jesus, para que nós venhamos nos livrar da ira vindoura. A mensagem principal na Bíblia Sagrada é que Deus vai derramar a sua ira sobre esta terra, e para aqueles que quiserem, há um escape, e esse escape se chama Jesus Cristo.
Mas quando nós aceitamos esta palavra, aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, se faz necessário também que nós venhamos cumprir aquilo que a Bíblia Sagrada nos manda. Então, para que nós possamos fazer isso, não venhamos errar, precisamos ler a palavra, precisamos conhecer a palavra de Deus. Muitos de nós vamos estudar, fazer faculdade para aprendermos aprendermos algo para exercer dentro da sociedade, um ofício, uma profissão para o nosso ganho. Mas acima disso está a vida futura, está a nossa vida com Deus. Então, por isso devemos dar a palavra de Deus, a Deus, primazia na nossa vida, meus amados irmãos, para que nós possamos proceder de maneira correta e reta diante do Senhor. A exemplo de Enoque, que eu falei ainda há pouco, ele deu primazia a Deus, a sua palavra, e ele foi tirado da terra antes do juízo de Deus. Enoque é um tipo da igreja. A igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja, os que vão morar no céu, não vai passar pelo juízo de Deus. Serão arrebatados, serão tirados da terra antes da grande tribulação. A exemplo de Noé, Noé passou pela tribulação dentro da arca. Noé é um tipo de Israel. Israel vai passar pela tribulação, mas dentro da arca, né? E muitos serão salvos e outros não. Então veja que nós devemos entender, compreender isso, a importância da palavra de Deus para a nossa vida. Por isso que Jesus Cristo, ele foi enfático em dizer que naquele dia muitos chegarão e dirão: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome enfermos foram curados, em teu nome eu fiz isso, eu profetizei. E Jesus vai olhar para eles: afastai de mim, vós que praticais a iniquidade, eis que eu não vos conheço. Então, tudo isso nós vamos estar estudando hoje, meus amados irmãos, e veja o quão sério é a palavra de Deus na nossa vida. Amém? Muito bem. O textual ainda dessa introdução, Lucas 11:28 diz: bem-aventurado, mais do que feliz, são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Nós vamos ver que o apóstolo Tiago, lá na frente, alguns anos depois que Jesus Cristo falou isso, na sua carta universal a todas as igrejas, ele vai dizer o seguinte: não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, que nós possamos não somente ouvir ou somente passar as vistas em cima das letras, dos versículos, das palavras que estão descritas na Bíblia, mas que nós possamos retê-las no nosso coração e praticá-las. Agora, entenda uma coisa: ser crente de verdade hoje, infelizmente, não é somente no mundo, mas no meio do povo evangélico, como a exemplo de Israel. Muitos vão dizer que é exagero, que não precisa, que não necessita de tudo isso. Estas pessoas na Bíblia Sagrada são comparadas às 5 virgens loucas. As 5 virgens eram igreja. Elas eram igreja. Elas tinham lâmpadas. Elas tinham azeite dentro das lâmpadas, mas não tinha azeite dentro da botija. E aí, no momento que o noivo veio, o azeite, o combustível acabou. E quando acabou, elas não tinham mais.
para seguir a comitiva para entrar na bodas do cordeiro, na bodas do noivo. Quando elas foram buscar, já foi tarde demais, porque elas não puderam entrar. Então, isso é o exemplo de muitos cristãos que, por não terem compromisso com a palavra, eles entendem que não precisa ser tão santo assim. Mas a Bíblia Sagrada, tanto no Velho como no Novo Testamento, diz: sede santos, porque o vosso Deus é santo. Compromisso com a palavra é nós seguirmos aquilo que Deus instituiu. A exemplo, como estou ainda dentro do versículo aqui, ó, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Guardar, irmãos, significa também praticá-las. Nós estamos vivendo em um dia, no mundo, a sociedade humana, dependendo da nação, ou tribo, ou povos, mas na sua maioria, eles têm desconstruído o casamento. Nós estamos vendo, infelizmente, que a sociedade tem se portado de uma maneira promíscua, tem usado seus corpos para a prostituição, casamentos sendo destruídos por causa do engano, da mentira, por causa do adultério, jovens sendo destruídos por causa da prostituição e da fornicação, e as pessoas estão levando isso como uma coisa comum, como uma coisa que não há consequências, como se fosse algo que não viesse ter sobre ele o juízo de Deus. E a palavra de Deus nos revela e nos mostra totalmente ao contrário. Deus leva isso sim muito sério. Então, nós como igrejas, como crentes para morar no céu, devemos atentar para a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada nos fala lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, guarda, ou em outra tradução, retenha, não perca aquilo que tu tens, para que tu não perca a tua coroa. Ou seja, aquela menção que Cristo estava fazendo era uma menção bem conhecida à igreja. Quando um general vinha de uma guerra e havia vitória, naquele tempo, diferente de hoje, além de uma medalha, há um outro nome que dava naquele momento, mas ele recebeu uma coroa de louro, que era colocado sobre a cabeça dele, aonde dizia: ele foi vitorioso, ele venceu a batalha, ele derrotou os seus inimigos. Então, o maior inimigo que nós temos é o pecado que quer atuar na nossa vida. Então Jesus Cristo está nos dizendo: guarda o que tens. O que foi que nós recebemos? A salvação, o Espírito Santo, e nós devemos reter, devemos guardar. A caminhada cristã não é uma corrida quem chega primeiro. A vida cristã é uma caminhada de perseverança. Aquele que persevera até o fim, aquele que continua até o fim. E que é que vai nos dar força? A palavra. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. É lermos a palavra, é nos alimentarmos da palavra. Nós bebemos água, nós nos alimentamos para que o nosso corpo físico possa produzir as proteínas, as vitaminas, e nelas estão a energia para que o nosso cérebro funcione, para que nós possamos nos locomover, para que nós possamos nos movimentar e para que possamos fazer o que é necessário. Se nós não nos alimentarmos, o nosso corpo não vai ter força, não vai ter vigor. Podemos ficar doentes.
e podemos vir a morrer. Assim também é o Espírito. O espírito humano não se alimenta de água natural e de comida natural, e nem das coisas naturais dessa terra. O espírito, ele se alimenta das coisas que são espirituais. E a palavra de Deus, ela vem de Deus para as nossas vidas. Ainda dentro da introdução, diz assim: nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Vamos estudar a revelação dos pentecostais clássicos e a leitura bíblica, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e contexto histórico e literário para compreendermos melhor o texto sagrado. Eu ouvi um certo pregador dizer o seguinte, que o único livro que você tem, o autor do seu lado, é a Bíblia Sagrada. Porque, como nós lemos aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, aqui vai dizer o seguinte: porque a profecia, essa profecia aqui está ligado diretamente à Bíblia, o livro, a palavra de Deus. Entenda bem, meus amados irmãos, deixa eu explicar uma coisa também para vocês. A Bíblia Sagrada, ela tem 66 livros, mas ela é um compêndio só. Vocês não estão entendendo isso? São 66 livros, mas entre eles há uma harmonia, fazendo com que ele seja um compêndio só, o livro. Quando você vê menção, por exemplo, Jesus Cristo falou assim: aqueles que ouvem a minha palavra, ele não vai dizer assim, aqueles que ouvem Isaías, aquele que ouve Jeremias, aquele que ouve o livro de Salmos, aquele que ouve o livro de Jó, de 1º e 2º Samuel, não, a minha palavra, Jesus está dizendo que todos os livros é a palavra, é o livro, é a revelação de Deus. Os irmãos entenderam? Digam amém. Bem? Então, meus amados irmãos, continuando aqui, então devemos entender que a palavra de Deus, ela é o livro, é a revelação de Deus para a nossa vida. E a lição de hoje está dividida em 3 tópicos, e o primeiro tópico está dividido em 3 subtópicos. O primeiro tópico tem o seguinte título: a autoridade da Bíblia. Nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola escritura, somente as escrituras, um dos 5 pilares da reforma protestante. Veja como a palavra de Deus ela é poderosa. Durante 1000 anos, isso não somente na história eclesiástica, na história da igreja, mas na história secular, é conhecido como 1000 anos de trevas. Foi um período em que alguns homens usaram a igreja para dominar o mundo, não da maneira que Deus queria que fizesse, e mesmo porque também Deus nunca quer que a igreja venha dominar o mundo, porque o mundo pertence a Deus. Deus quer que o mundo venha se sujeitar a Ele. A igreja tem o papel de anunciar as boas novas, para que o homem venha arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para Deus. Então, veja bem, infelizmente alguns homens, eles pegaram a palavra de Deus, a religião, e tentaram dominar os outros. E nós vemos então que isso trouxe muitas heresias, coisas que não estavam na Bíblia Sagrada, trouxe muitos prejuízos. Muitas pessoas foram mortas em nome de Cristo, sendo que Cristo não tinha nada a ver com aquilo. Estou falando de atitudes e atos errôneos, errados, desvios da palavra de Deus. E no ano de 1500, um jovem padre, estudando a Bíblia Sagrada, ele se deparou com um versículo descrito em Romanos, onde diz o seguinte: e o justo viverá da fé. Então, aquele versículo
tocou no seu coração e ele começou a estudar as Escrituras Sagradas em cima daquilo. O justo viverá da fé. Então inicia-se o movimento conhecido como movimento protestante, a qual começou ali na Alemanha, muito bem, ali na Alemanha, com Martim Lutero, e se propagou por toda a Europa e alcançou até as Américas. E nós vemos então, meus amados, que eles tinham 5 pilares: sola Christo, sola gratia, sola fide, sola a Escrituras e sola Deo gloria, ou seja, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça e só a Deus a glória. Esses eram os 5 pilares do protestantismo. E então herdamos isso também para nós os pentecostais. Então, para nós, nós vamos já ver aqui da nossa declaração de fé, somente a bíblica é a única regra de fé e prática para a nossa vida. Amém? Continuando aqui, ele diz o seguinte: cada um das 5 solas representa a chave de cada doutrina central dos reformadores como Lutero e Zwingli, entre outros. O brado de sola escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã, e por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Nós lemos aqui, está descrito aqui em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, se você quiser abrir comigo, capítulo de número 3, Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele vai trazer para ele algumas recomendações. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, ele escreve o seguinte para ele, capítulo de número 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de qual fostes inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmãos, nós vivemos em um tempo como Paulo encontrou em Atenas, pessoas atrás de novidade. É o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, que os atenienses sempre estavam procurando algo novo para discutir no Areópago. O que está acontecendo hoje? Nós temos aí as faculdades com as suas filosofias dentro de ciências humanas, como a sociologia, a psicologia, a antropologia. E o que acontece é que eles começam a querer analisar a Bíblia racionalmente, e isso tem trazido para essa nova geração de crentes que estão tendo hoje um acesso melhor e maior às faculdades, analisar a Bíblia de maneira racional e humanista e não espiritual. E o apóstolo Paulo já nos preveniu isso na sua carta à igreja de Corinto, onde ele diz o seguinte, que os racionais, eles não vão entender as coisas espirituais. Somente quem é espiritual que vai entender as coisas espirituais. E que a igreja, ela não anda por vistas, mas ela anda por fé. Então, veja bem, tem uma outra ciência que é a química. E a química, ela tem como base de toda a sua filosofia, de todo o seu estudo, toda a sua crença, a seguinte coisa: nada se cria, tudo se transforma.
Então, a declaração da química é uma declaração totalmente oposta ao criacionismo, que é aquilo que nós acreditamos, é aquilo que nós cremos. Nós cremos que todas as coisas foram criadas. Ele já diz o seguinte: não, nada foi criado, tudo foi transformado. Então antes, mas só que aí vai andando para trás, e vai chegar um momento que eles não vão saber dizer qual foi a matéria primária para vir todas as outras coisas. Vai chegar um momento que vai ter lá um ponto de interrogação, entendeu? Aonde eles não vão saber responder qual é a matéria primária, de onde veio a terra, de onde veio o ar, de onde veio o vento, de onde veio a água, de onde veio o fogo, de onde veio a carne, de onde veio a vegetação, de onde veio as estrelas, os cometas e assim por diante. Então vai chegar um ponto dessa afirmação da química que eles não vão saber responder. Só que é isso que eles incutem na cabeça dos estudantes. E aí, meus amados, nós devemos estar pautados na palavra de Deus. Quantos têm feito algumas faculdades e, se não tomarmos cuidado, a pessoa entra crente e sai desviada, porque o conceito maligno, contrário à palavra de Deus, ela tem sido muito forte. Quantos professores, a maioria dos professores hoje, nós temos alunos aqui de faculdade, sabem disso, a maioria dos professores de faculdade hoje no nosso país se autodenomina ateu, são materialistas, eles não creem na metafísica, pelo contrário, o que é metafísica, pastor? Significa isso, significa aquilo que está além do que é palpável, além da matéria, além da física, é chamado de metafísica, aonde insere a fé cristã. Então, eles veem isso apenas como algo que o ser humano buscou e procura para tentar responder às coisas, e eles usam a palavra irracional, porque não é racional. Racional é aquilo que se prova quando se faz o teste empírico, ou seja, o que é empírico significa faz os testes e se comprova se aquilo ali é verdade ou não. E coisas espirituais, irmãos, é pela fé, é crendo. Por isso que Jesus Cristo falou para Tomé: Tomé, bem-aventurado aqueles, porque você viu-me, tocou-me e creu. Mas bem-aventurados são aqueles que não vão me ver, não vão me tocar, mas vão crer. Então, a Bíblia Sagrada, a gente aceita pela fé, que é a palavra de Deus. Mas nós também não temos provas materiais. Como assim, pastor, provas materiais? Nós vemos traficantes, nós vemos pessoas que a Bíblia é a nossa declaração de fé e norma de fé. Então cremos que o casamento é uma instituição divina, e o casamento, pela Bíblia Sagrada, é aquilo que a Bíblia nos ensina, que é a união de um homem e de uma mulher. Todo outro tipo de união de pessoas ou práticas, a qual a Bíblia diz que é errado, nós entendemos que é errado e que é pecado. Amém? Só que no mundo as pessoas dizem que é certo. Então, por isso que nós devemos estarmos atentos para a palavra de Deus e recebê-la como palavra de Deus e crermos que ela é a palavra de Deus para nossas vidas. Amém, meus amados? Alguma pergunta? Dúvida? Segundo tópico: nossos fundamentos. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e sensacionistas. Sensacionistas, meus amados, é uma
linha teológica dentro do cristianismo, onde eles dizem que os dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas, só foi no primeiro século para o início da igreja, mas que hoje não é necessário isso e cessou naquele tempo. Então, são os sensacionalistas, como um movimento que se baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensinam a crença no cânon aberto. O que é cânon aberto? É essa linha teológica e diz que os pentecostais, porque os pentecostais eles acabam expressando a sua alegria de uma maneira espontânea, alguns pulando, outros batendo palma, outros chorando, falando alto. Então, essas pessoas sensacionalistas, eles dizem que essas manifestações são emocionais e não bíblicas. E eles dizem também que nós temos um erro, porque nós acabamos trazendo uma teologia chamada cânon aberto. O que é cânon aberto? É trazer novas doutrinas, nova teologia. E não é isso que nós, os pentecostais, cremos e vivemos. Entendemos que o cânon, que é a Bíblia, ela já está completa. Aquilo que Deus tinha para revelar para nós já foi revelado, está escrito e está à nossa disposição. Não aceitamos e não cremos em algum outro livro que venha substituir a Bíblia, ou que venha acrescentar alguma coisa à Bíblia. Cremos que a Bíblia está completa. Ela é a palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é infalível e ela é inspirada. Então nós cremos desta maneira. Amém? Continuando aqui, aí ele fala: as suas interpretações equivocadas são interpretações equivocadas ao respeito dos pentecostais. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento, conforme está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e versículo de número 8, que diz assim: e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Aqui é Paulo falando sobre o seu chamado, o seu apostolado, e ele se coloca: eu fui o último entre todos, apóstolos, chamado para trazer e para fazer a vontade de Deus. Continuando aqui, a nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Segunda carta de Pedro 1, 19 e 21. Bem, meus amados, deixa eu aqui colocar uma outra coisa. Nós aprendemos com os nossos pais e pastores que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé. E dentro dela nós temos um princípio, que é o princípio da autoridade. Essa autoridade, ela vem, ou a fonte é Deus. Deus, ele delega a autoridade a algumas pessoas, tanto no âmbito secular como no espiritual. No espiritual, no Velho Testamento, eram os sacerdotes e os profetas. No âmbito secular, eram os reis. Então, nos dias de hoje, nós temos aí deputados, senadores, governadores, prefeitos e juízes no âmbito secular. No âmbito espiritual, nós temos os pastores e obreiros. Então, Deus delega a sua autoridade a homens, porque Deus é Espírito. Quantos entenderam isso até aqui? Amém? Agora, tanto no âmbito espiritual ou no âmbito secular, toda e qualquer ordenança, lei, que venha ser contrário àquilo que a palavra
palavra de Deus nos ensina, nós automaticamente devemos rejeitá-la. Esse é o ensino das Sagradas Escrituras. Só que Satanás, ele tem usado este ensino bíblico e colocado na cabeça de algumas pessoas de maneira errônea, levando alguns à prática da rebelião, e rebelde não entra no reino dos céus. Então, irmãos, devemos conhecer a palavra. Oséias, capítulo 4, o versículo 6 diz: o meu povo erra por não conhecer as Sagradas Escrituras. Então, devemos conhecer a palavra do Senhor, para que não venhamos errar. Algumas pessoas, por exemplo, elas usam o seguinte: eu não obedeço a homens, só obedeço a Deus. Encontraram esse tipo de gente lá em Corinto, né? Eu só obedeço a Jesus. É o pior grupo que existe no meio evangélico, irmãos. Por que, pastor, o pior grupo? Porque Jesus Cristo, ele está presente conosco, sim. Onde tiver 2 ou 3, eu estarei no meio de vós. Mas a gente não vê, a gente crê que ele está conosco. A gente sente a manifestação dele em nossas vidas, nos alegrando, nos quebrantando, nos confortando, nos ajudando através do Espírito Santo. Mas Deus colocou homens para que pudesse dirigir o seu povo. E quando as pessoas falam assim: eu não obedeço a homem, eu vou obedecer a Jesus, ele está contradizendo a Bíblia Sagrada, e a sua própria vida não está em conformidade com as Escrituras, né? Então é uma maneira, é um tipo de rebelião, meus amados. Mas isso é porque hoje, como disse Paulo, eis, isso há 2000 anos atrás, eis que já hoje opera o mistério do anticristo, ou do espírito do anticristo. Anticristo já está dizendo tudo, né? Contra Cristo, ou contra tudo que está relacionado a Cristo. Então, a palavra de Deus, ela vai nos moldando, vai trabalhando em nossas vidas. Então, meus queridos, nós obedecemos desde que não venha tirar-nos daquilo que Deus quer, ou ir contra aquilo que a Bíblia Sagrada ensina. Quantos pode dizer amém? Então, meus amados irmãos, devemos pedir graça, porque os dias cada vez mais estão mais difíceis e piores. Ok? Vimos há uns 4 anos atrás, em uma das nossas cidades, por ordem de um governador de um certo estado do nosso país, destruir ou derribar mais de 20 templos em nosso país. Se Deus não tivesse entrado com providência, não tivesse mudado a administração do nosso país, e não tivesse tirado aqueles que se diz esquerda, e não tivesse colocado a direita, não tinha ficado só naqueles 20 templos não, tá, irmãos? Já tinha milhares derribados. Milhares. Então, graças a Deus que o Senhor teve misericórdia da sua igreja no Brasil. Que nós prossigamos orando, buscando a Deus, para Ele nos dar graça, nos dar vitória. Terceiro subtópico: não somos deístas. Bom, aqui já vai dizer o que significa isso. O deísta é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que Ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. Quantos têm dito assim: ninguém manda em mim, eu que mando na minha vida, eu que sou dono do meu nariz. Tem muitos cristãos porque eles não veem Deus, eles querem viver conforme eles entendem e acham que devem viver, mas também, volto a dizer, por não estarem comprometidos com a palavra do Senhor. Quando Moisés morreu,
depois de 30 dias de luto, Deus fala para Josué: Josué, levanta-te, anima-te, eu estou contigo. Mas ele vai dizer o seguinte para Josué: guarda esta lei no teu coração e medita nela de vez em quando, amém? E medita nela de mês em mês, de ano em ano, ou quando você entender que deve. É assim que está na Bíblia? Está escrito assim, ó: medita na minha palavra dia e noite. Então, como diz o salmista, Salmo 119, verso 11: guardei, ou em outra tradução, escondi a tua palavra no meu coração. Ele está dizendo assim, ó: a tua palavra está no meu coração, não tem lugar para outra coisa, porque a tua palavra já encheu meu coração, então não tem lugar para outra coisa. Escondi, guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Então, meus amados, veja a importância da palavra do Senhor em nossas vidas. Então, nós não somos deístas, apesar de muitos cristãos estarem vivendo como deístas. Eu creio num Deus, Ele me salvou, mas Ele está tão longe, tão longe, tão longe, tão longe, que não está nem aí para o que eu estou fazendo. Não é dessa maneira que nós cremos. Nós somos, o deísmo é com D, de dedo. Teísmo é com T, de tatu. Nós somos teístas. Nós cremos num Deus supremo, todo-poderoso, que criou todas as coisas, que está no controle de todas as coisas e que está vendo tudo, e que nada escapa dos seus olhos. Amém? Então veja bem, conforme está escrito em Atos 17, 27, Deus não está longe de cada um de nós. E nós temos uma promessa no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, bem conhecido de todos nós, né? Onde Jesus disse o seguinte: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Paulo nos exorta na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, e versículo de número 6, eu acho: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Quando a mulher samaritana perguntou: Senhor Jesus, os judeus, nós judeus dizem que nós devemos adorar a Deus no templo em Jerusalém. Nós, os samaritanos, entendemos que nós devemos adorar a Deus aqui no Monte Gerizim. Qual é o local certo? Monte Gerizim ou o templo em Jerusalém? E Jesus disse: haverá um dia que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. Em espírito, porque Jesus Cristo já estava fazendo alusão de que o Espírito Santo viria e iria habitar em nós, nova criatura, lavado, remido no sangue de Jesus Cristo, justificados diante de Deus, para que nós fôssemos aperfeiçoados para as boas obras. Amém, meus amados? Então nós não andamos sozinhos. Muitas vezes nós esquecemos disso. Nós não andamos sozinhos. Existem três coisas, né? Nós podemos entristecer o Espírito Santo. Nós podemos extinguir o Espírito Santo. E nós podemos pecar contra o Espírito Santo. Então devemos tomar cuidado. Ele é sensível, ele é uma pessoa e ele está conosco para nos ajudar. Pois muito bem, meus amados irmãos, continuando aqui, nós vemos que nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Entretanto, esta revelação não se reverte de autoridade canônica para a igreja. Veja bem, acima dos dons espirituais, que são importantíssimos e a Bíblia Sagrada nos exorta para buscarmos,
Nós que ainda não somos batizados com o Espírito Santo devemos buscar esse revestimento de poder. Foi uma ordem de Jesus. Jesus Cristo disse o seguinte: não vão pregar, não vão levar o Evangelho antes de serem cheios do Espírito Santo. Então, ficar em Jerusalém, quando vocês forem batizados com o Espírito Santo, aí vocês começam a cumprir o meu id, a minha ordenança. E eles ficaram em Jerusalém, começou com 500, e só 120 foram batizados. Significa que apenas 1/4 perseverou, 3/4 desistiram, ok? Então, perseverou, foram batizados, e eles, através dessas 120 pessoas, começou então a evangelização, e no primeiro século eles conseguiram alcançar o mundo conhecido de então, da sua época. Mas veja bem, o revestimento de poder, o batismo do Espírito Santo, ela é necessário, ela é precisa para que nós possamos cumprir a vontade de Deus. E com o batismo vem os dons espirituais. Agora, um erro que está acontecendo no meio dos pentecostais: muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento, entendem que os dons são deles, e não são. O dom é do Senhor. O Espírito Santo capacita cada um conforme a necessidade que há na igreja. Primeiro, dons espirituais não faz um crente ser mais santo do que outro. É um outro erro também. E outra coisa, dons espirituais não estão acima da palavra de Deus, não está acima da autoridade da palavra de Deus, nem o dom de profecia. Porque o dom de profecia, ela tem 3 fontes. A melhor é a que vem de Deus, mas tem aquelas que vêm do homem. Eclesiastes capítulo 5 diz que de muitas preocupações da vida vêm os sonhos. Então, muitas vezes as pessoas, por emoções humanas, acabam falando aquilo que é dele, não o que é de Deus, né? E a Bíblia diz: ai daquele que diz Senhor, Senhor, e eu não falei nada. Então, meus amados irmãos, e como é que a gente discerne isso, pastor? Comunhão com Deus e a palavra do Senhor, ok? Então, a profecia, ou dom de profecia, que nós devemos buscar, nós devemos entender que ela não está em cima da autoridade canônica bíblica, porque é a própria Bíblia que ensina sobre os dons. É a própria Bíblia que nos adverte e nos impulsiona a buscá-los. Então, e também como usá-los. Então, ela nunca vai estar acima da palavra do Senhor. Amém? Aí a pergunta pode vir: mas pastor, como é que a gente deve fazer então? Aí o Senhor Jesus diz o seguinte: pelos frutos conhecereis a árvore. Então, meus amados, existem algumas pessoas aí. Há uns 3 anos atrás eu tive conhecimento de uma pessoa, de um homem na África, que ele dizia: tal dia vai chover, o povo se reunia lá e chuva caía do céu. Aquilo me chamou a atenção. Eu vi o vídeo, eu vi a filmagem, o povo se reunindo lá, e ele falava muito sobre santidade ao Senhor. Esteve no Brasil, um conselho de pastores de uma capital brasileira trouxe ele de lá para pregar. Aí eu fui procurar saber mais sobre essa pessoa. Aí quando ele chegou na questão das últimas coisas, e quando ele disse que Jesus vai voltar, mas que ele não vai na primeira, que ele vai ficar para ajudar aqueles que vão ficar para vencer a grande tribulação. Aí eu falei: opa, já está fora da Bíblia, irmão. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Estava conversando ontem com um irmão, ele falou, e é uma verdade bíblica, irmãos: sinais são necessários que haja na igreja. Cura, pessoas sendo libertas de demônios, batismo com o Espírito Santo, porque isso é bíblico. Mas nós devemos também tomar cuidado com as imitações do diabo.
E a gente só vence isso com o quê? Com a palavra de Deus. Quem está alicerçado na palavra de Deus não é enganado. O que foi que eu fiz? Isso que eu acabei de falar para os irmãos. Eu fui vendo ele ensinando, eu fui para as escrituras. Com os irmãos de Bereia, né? Pegava a Bíblia e ia lá. Até aqui está certo, aqui está certo. Quando ele ensinou sobre as últimas coisas, dizendo: eis que Jesus vai voltar, o Senhor apareceu a mim e falou que eu vou ficar para cuidar daqueles que vão ficar. Falou: opa, a Bíblia não fala isso. Então esse que apareceu para ele não foi Jesus. Gálatas capítulo 1 fala assim: se algum anjo de luz aparecer e trazer um outro evangelho a não ser esse a qual já foi nos pregado, que seja amaldiçoado. Então devemos tomar cuidado e examinarmos tudo pelas escrituras sagradas. Amém, meus queridos? Muito bem, continuamos indo pela doutrina. É o tópico 2 com 3 subtópicos. O primeiro diz assim: o ensino ou instrução. A palavra doutrina vem do latim doutrina, que literalmente significa ensino ou instrução, mas o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com o seu contexto. Quando o texto sagrado expressa e perseveraram na doutrina dos apóstolos, isto significa que os discípulos permaneciam segundo o ensino dos apóstolos. Neste caso, a palavra doutrina significa ensino e instrução. Irmãos, nós estamos em um momento, eu entendo que para a igreja, muito difícil. Sabe, eu olho para o livro de Juízes, eu falava isso ontem com a minha esposa. Falei: parece que a gente está vivendo o tempo de Juízes, porque o capítulo 1 você vai ver ainda a geração de Josué, e você vai ver o povo conquistando e o povo fazendo, né, o que Deus tinha ordenado. Mesmo porque quando Josué fala com o povo diz assim: não, tudo quanto o Senhor Deus mandar nós vamos fazer. Foi isso que eles falaram. Aí a Bíblia diz que eles fizeram ali uma aliança. Mas quando a geração de Josué morreu, é interessante. O que é uma outra geração, irmãos? A outra geração, eu sou uma geração, meu filho é outra. Então, meus amados, você vai encontrar lá no livro de Juízes, ou é no início do capítulo 12 ou no final do capítulo 2, vai dizer assim: e veio a outra geração que não conhecia Deus. Que não conhecia Deus. E por não haver rei em Israel, cada um fazia o que bem entendia. O livro de Juízes, você vai ver cada juiz pior do que o outro, ou espiritualmente mais fraco do que o outro. Vamos colocar dessa maneira. O último juiz, irmãos, que é Sansão, foi o pior entre os todos. Foi um juiz totalmente carnal. Aí os últimos 4 capítulos de Juízes, 2 deles vai mostrar a vida espiritual, porque vai mostrar a casa de um homem, aonde ele rouba a mãe amaldiçoa ele com medo da maldição devolve o dinheiro que roubou da mãe, a mãe pega o dízimo daquilo e manda fazer uma estátua de ouro, uma estátua com aquele material, que agora eu estou lembrando que era o material. Aquela estátua ele coloca na casa dele, ele se autoproclama sacerdote daquele Deus. Aparece um levita lá, ele consagra o levita e paga para ele. Aí chega uma outra tribo lá na casa desse homem, rouba o sacerdote, rouba o Deus e leva embora. Então o declínio espiritual estava lá embaixo. Quando termina Juízes e você entra no livro de Samuel, você vai ver o declínio espiritual tinha alcançado até o sacerdócio. Aí, os outros 2 últimos é o declínio moral em Israel. Você vai ver um viajante que foi pegar a sua concubina e chegou numa cidade, e naquela cidade a prática pecaminosa de sexual contrário à palavra de Deus estava no auge.
ao ponto que aquela mulher morreu sendo estrupada a noite inteira. Então veja como é que inicia o livro de Juízes e como é que encerra. Então, pastor, o que o senhor está querendo falar com isso? Eu estou querendo falar dentro desse texto aqui, desse contexto da doutrina, do ensino. Nós devemos, como diz um versículo, não tireis os marcos antigos deixados pelos vossos pais. A doutrina sadia traz bons costumes, costumes que glorificam a Deus. Então devemos tomar cuidado para que não venhamos ser contaminados com as coisas deste mundo. Quantos entenderam isso? Digo amém. Abra a Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 3. Devemos orar pelas autoridades eclesiásticas. A Bíblia fala o seguinte, e o próprio Jesus Cristo falou isso aos seus discípulos, porque está escrito: tira-se o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Então, meus amados, devemos orar pelos nossos pastores, para que Deus possa ter de misericórdia, ajudá-los, abençoá-los. Efésios capítulo 4, versículo de número 11 diz assim: e Jesus mesmo deu uns a apóstolos, outros a profetas, outros a evangelistas, outros a pastores e outros doutores, querendo, para que existe? Porque Cristo colocou essas autoridades na igreja. O versículo 12 vai explicar: para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que venhamos chegar à unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo, para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrinas falsas, pelo engano de homens que vêm com astúcias e enganos fraudulentos, mas antes seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém, meus amados? Por isso que existem pastores na igreja, por isso que existem doutores, ensinadores. De Cristo Jesus, ele inaugurou a igreja, mas não deixou a igreja ao léu. Não, Jesus Cristo inaugurou a igreja, mas estabeleceu regras, estabeleceu pessoas para dirigir a sua igreja. Não quero dizer que eu sou melhor do que vocês, ou perfeito, mais perfeito do que vocês, não. Aí que está a graça, é o que eu posso definir, a graça de Deus na vida daqueles que nos chamam para isso. Amém? Terminando esse tópico, conteúdo da fé, a palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. E a fonte desse conteúdo doutrinário é a palavra de Deus. Então vou recitar de novo. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra cristã. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, quando nós temos a disciplina de lermos diariamente a palavra de Deus, nós teremos mais facilidade de nos submetermos à vontade de Deus e de crermos na palavra do Senhor. E outra coisa, e nós teremos também mais facilidade de discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Dias atrás, a gente já vai estar entrando sobre, eu vou falar daqui a pouco sobre o modismo. Então existem algumas coisas que as pessoas estão fazendo no meu evangelho que não é bíblico, que não é doutrina, mas que é moda, e as pessoas acabam levando isso como santo, como sagrado e praticando. Terceiro, a nossa confissão de fé é a Bíblia. A nossa confissão de fé não é de autoridade particular, como nós lemos aqui, né? Em 2 Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20,
Primeiro, versículo 20: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia de Escritura é de particular interpretação. Então, a nossa confissão de fé é a Bíblia, e a nossa confissão de fé não é uma autoria particular. Nós sabemos que as Escrituras sagradas, os homens a qual Deus usou para escrevê-las, foram inspirados. A palavra inspirada significa sopro. As pessoas estavam conscientes, escreveram dentro da linguagem que elas entendiam, mas a palavra vem de Deus. Os irmãos entenderam isso? E a gente vê que é de Deus porque você não vai encontrar na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, desarmonia. Quem estuda música sabe o que é isso. Há uma harmonia em todos os livros, um completando o outro. Amém? Então, a Bíblia Sagrada é a única regra de fé para as nossas vidas. Nós não aceitamos qualquer outro livro, qualquer outra coisa, ok? Que não seja a palavra de Deus. Existem muitos livros bons, mas que elas foram escritas embasadas na palavra de Deus. Deus deu capacidade, inteligência para estudarem e assim conseguir trazer interpretações embasadas na palavra de Deus para nos auxiliar para o crescimento espiritual. Amém? Mas não que nós aceitamos, como existem algumas religiões ou movimentos que dizem que a Bíblia não está completa. Aí um recebeu de um anjo, outro recebeu através de profecia, e aí acaba usando e diz que a Bíblia precisa desses outros livros para poder a pessoa receber a salvação, e nós não cremos nisso. Terceiro e último, cuidado quanto aos modismos. O nosso cuidado com as doutrinas deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias. Por que nós devemos, meus amados irmãos, ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus? Porque o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo de número 3 e versículo de número 15, ele exorta a igreja dizendo o seguinte: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder, não brigando, tá, irmãos? Entenda uma coisa: você discutir com uma pessoa que sabe menos que você vai perder. Você discutir com alguém que saiba menos do que você relacionado à Bíblia, você vai perder. Perder o que, pastor? A paciência. Aí não vai adiantar nada, entendeu? Por isso que Pedro está falando aqui, ó, com mansidão. Então, quando você vê que não vai dar nada, te cala, retira e vai embora, porque brigar não vai resolver nada. Aí você vai sair perdendo, ok? Então, ó, com paciência, com mansidão e temor a qualquer que vos perder a razão da esperança que há em vós. Amém? Então vamos lá. Modismo, esta palavra traz a ideia do que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrinas que vêm e se vão, conforme já li 4,14, que existe o ministério da igreja para que nós não possamos ser meninos levados por ventos de doutrinas falsas, que não são bíblicas, que não trazem crescimento. Pois muito bem, o pastor Ezequias vai trazer para nós lembrança de algumas coisas. Exemplo, quem se lembra do dente de ouro? Irmãos, eu creio que Deus pode dar dente de ouro, pode encher até a boca de uma pessoa toda com dente de ouro. A questão não é dar dente de ouro, a questão é por que dar? Qual o propósito de dar um dente de ouro? É isso que a gente tem que pensar. Amém, meus amados irmãos? Aí essa moda passou. Alguns de nós aqui alcançou esse tempo. Eu alcancei, né? E as pessoas entendiam que isso era... A pessoa recebeu o dente de ouro, é como se tivesse ido no céu e voltado, né? Mas passou. E vi um resultado positivo nisso aí.
Então isso foi um modismo, irmãos. A gente tem que tomar cuidado. Outro modismo, a unção do cai-cai. Quem lembra, né? Desse negócio do pessoal ficar caindo. Aí a questão não é cair, irmãos. A questão é como se levanta. Se a pessoa caiu na presença de Deus e levantou transformado, glória a Deus. Mas se a pessoa caiu e não houve mudança nenhuma na vida dessa pessoa, a pessoa continua mentindo, continua roubando, continua enganando, continua brigando, continua fazendo porfia, continua fazendo o que não agrada a Deus, o que adiantou de cair? Foi outro modismo também que passou. O sopro santo também é o G12, que é um movimento que ainda está por aí. A febre dos anjos. O que quer dizer essa febre dos anjos? Houve um tempo, há 30 anos atrás principalmente, que as pessoas estavam adorando mais os anjos. É tanto, irmãos, que havia uma festa no nosso país que o pregador falava assim: o anjo está passando aí, irmãos. Como diz no meio pentecostal, o povo pipocava. Só faltava chegar no teto, porque o anjo estava passando. Jesus está conosco, povo. Amém. O anjo passou aí, povo. Subiu lá em cima e desceu. O anjo é criatura. Nós vamos ver bem explícito na carta aos Hebreus o trabalho dos anjos. E vai mostrar lá que Cristo é superior aos anjos. Os anjos são ministros que estão a serviço da igreja. E nós vamos ver João, quando ele se ajoelhou diante do anjo, ele falou: opa, não faça isso. Eu sou servo igual a você. Se você quer adorar, adore a Deus. Está escrito na Bíblia. Então, meus amados, foi um modismo que passou. Eu lembro-me que um pastor na escola teológica contou que uma igreja na região de Santos, estava o pregador lá e começou a rir no microfone. Começou a rir, e o povo ficou olhando assim. Aí ele falou: sabe por que eu estou rindo? Eu estou rindo pela alegria do meu espírito, porque eu estou vendo um anjo agora ali naquela porta comendo melancia. Qual o propósito do anjo comer melancia na porta da igreja? Então, meus amados, são coisas. Aí as pessoas incultas, as pessoas que não têm basamento na palavra de Deus, né, vai se alegrar, mas a Bíblia Sagrada diz que tudo que Deus faz tem propósito, tem objetivo. Deus não é leviano, irmãos, por favor. Deus não faz nada leviano. Tudo que Deus realiza, tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. E nós devemos ter isso na nossa mente, no nosso coração e temermos. Amém? Encerrando, que as horas já foram. Procura apresentar-se a Deus aprovado. Isso aqui é uma ordenança de Paulo a Timóteo. Ou seja, essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Irmãos, nós vemos muitos movimentos e muitas pessoas escandalizadas, doentes espiritualmente, que não creem mais na Bíblia, não creem mais em Deus, não acreditam mais em pastores, por ter tido experiência com pessoas nécias, com pessoas que não foram aprovadas. Volto a dizer, aquilo não sou eu, porque aquilo que Jesus Cristo disse: pela árvore conhecerei os frutos. Então, meus amados, por algumas vidas que não vigiam e não levam a sério a vida cristã e a obra de Deus, acaba trazendo escândalos, viram pedra de tropeço. Foi isso que Jesus falou para os fariseus, né? Vocês são pedra de tropeço que estão na porta da entrada do céu, não deixam, nem vocês entram e nem querem deixar os outros entrar. Então, infelizmente, isso existe nos dias de hoje. E aí, eu já encontrei muitas pessoas assim, acabam sendo feridas, entendeu? E aí, nessa ferida, em vez de vir o bálsamo de Jesus, entra outro remédio, a incredulidade. E as pessoas acabam, infelizmente. Então, para, irmãos, fazermos a obra do Senhor, entenda uma coisa: até na vida cristã,
nós sempre iremos ser testados. O teste de Deus não é para matar ninguém, é para que a pessoa cresça. Agora a tentação de Satanás aí sim, para matar e derribar. Mas o que vem de Deus é para o nosso crescimento, é para que nós venhamos crescer, porque com a aprovação, como disse Paulo, vem a graça, para que a gente possa suportar. Por isso que a Bíblia fala, diz, Deus não permitirá vir provação, teste, além das suas forças, além do que você possa suportar. E tudo isso é para o nosso crescimento. Então, por isso que Paulo fala, procura apresentar-te aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, irmão. Não é só obreiro não, nós crentes, todos os crentes, andarmos com dignidade, ok? Em todo o âmbito da nossa vida, no trabalho, em casa, no emprego, na igreja, com os vizinhos, na cidade, andarmos com essa frase que eu estou falando sempre, como crentes que vão morar no céu. E encerrando, que maneja bem a palavra da verdade. Ok, meus amados irmãos? Então, nós somos ortodoxos, que significa reto. A palavra orto é reto, doxo significa crença. Então, crença correta, crença certa. Então nós somos ortodoxos, nós somos conforme aquilo nós entendemos e tentamos praticar aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Nunca pegue um texto isolado. Por exemplo, vou dar só um exemplo para encerrar. Já vou encerrar trazendo a conclusão. Aquele versículo que nós usamos muito assim, ó, porque em todas as coisas somos mais do que vencedores. Só que esse texto está dentro de um contexto. Nesse contexto, Paulo vai dizer, eu sei passar fome, eu sei passar frio, você tem pouco, você tem muito. Eu sei, hoje eu aprendi a ter muito dinheiro e aprendi a viver sem dinheiro nenhum. Eu aprendi a ter comida na barriga e aprendi a não ter comida nenhuma na barriga. Aprendi a servir a Deus passando frio ou passando calor. Mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Só que as pessoas só usam esse textinho e deixam o resto de fora. Aí muitos cristãos, não aceito passar isso. Eu não aceito passar isso. Só por causa desse versículo, mas não lê o que está em cima. O outro versículo que está lá em Isaías, eis que as mãos do Senhor não estão retidas para que não possa salvar, e nem seus ouvidos estão agravados, fechados para que não possa ouvir. Mas o versículo 2 diz assim, mas os vossos pecados faz separação entre mim e vós. Ou seja, não estão, as mãos dele não estão fechadas, e os ouvidos dele não estão agravados. Mas a mão dele vai estar fechada e o ouvido vai estar gravado se os pecados estiverem na vida da pessoa. Os irmãos estão entendendo? Digo amém. A oração. Tudo quanto pedires em meu nome ao meu Pai, crendo recebereis. Só que lá na frente você vai encontrar o seguinte: quando orares, não duvides, porque aquele que duvida não recebe. E aquele que duvida é comparado com uma onda inconstante que vai e volta. Aí lá no capítulo 4 de Tiago, muitos de vocês pedem e não recebem, porque vocês oram errado. Porque vocês estão pedindo apenas para satisfazer os vossos egos. Por isso que vocês não recebem. Então, meus amados irmãos, a Bíblia não complica, ela descomplica. É só ler a palavra de Deus que você vai entender muita coisa. Amém? Nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre nossa vida. Quantos pode dizer amém? Que possa ter sido proveitosa para cada um de nós, aos nossos irmãos que também nos assistiram. Deus abençoe cada um de vocês. E quero convidar você que pode estar conosco aqui, presente, venha na próxima semana, se Jesus não voltar até lá. E se Jesus voltar, glória a Deus, a gente vai estar no céu, amém?
Amém ou não amém? Glória a Deus. Se ele não voltar, nós vamos estar aprendendo o tema vivendo no fervor espiritual, um assunto importantíssimo. Por que, pastor, é importante? Porque Jesus Cristo falou uma igreja lá na carta deles, a igreja da Ásia: melhor que tu foste frio ou quente, mas como tu é morno, eu te vomito da minha boca. Então, fervor espiritual, irmãos, é uma coisa que nós temos. Quando eu li aqui, procurai, Paulo está dizendo que nós temos que fazer a nossa parte. Por exemplo, Lázaro. Quem podia ressuscitar Lázaro? Responda, quem podia ressuscitar Lázaro? Jesus. Mas quem podia tirar a pedra? A gente. E depois que Jesus ressuscitou Lázaro, quem que foi desatar Lázaro? Os homens também. Então aquilo que Deus pode fazer, Ele faz. Mas aquilo que nós podemos fazer, procuremos fazer. Ok? Existe pecado de omissão também, tá, irmãos? O que é pecado de omissão? Aquele que sabe fazer o bem não faz este pecado. Então, que nós possamos ter compromisso com a palavra do Senhor. Vamos encerrar com o nosso irmão aqui, nosso coordenador aqui, superintendente da escola, e já estaremos orando. Salve os Pai do Senhor. Amém. Graça e guerreiros de Cristo. É, 14 matriculados, 8 ausentes, 6 presentes, nenhum visitante, total 6. 3 vivas, 5 revistas, 1 real de oferta. Classe Valerio de Davi. Imatriculados, 8 ausentes, 7 presentes, nenhum visitante, total 7, 4 vivas, 4 revistas, R$1,25 de oferta. Classe Amigos de Davi.
11 matriculados, 5 ausentes, 6 presentes, nenhum visitante, total 6. 2 Bíblias, 4 revistas, nada de oferta. Classe Campeões da Fé. 13 matriculados, 7 ausentes, 6 presentes, 1 visitante, total 7. 5 Bíblias, 3 revistas, nada de oferta. Classe Sara. 33 matriculadas, 24 ausentes, 9 presentes, 2 visitantes, total 11. 9 Bíblias, 5 revistas, R$5,10 de oferta. Classe Filho de Abraão. 38 matriculados, 27 ausentes, 11 presentes, 1 visitante, total 12. 12 Bíblias, 12 revistas, R$2,65 de oferta. Classificação: primeiro lugar de presença, Amigos de Davi, e segundo lugar de presença, Valentes de Davi. Primeiro lugar de visita, Sara, e segundo lugar de visitas, Campeões da Fé e Filhos de Abraão. E primeiro lugar de oferta, Sara. Total geral: 137 matriculados, 92 ausentes, 45 presentes, 4 visitantes, total 49. 35 Bíblias, 33 revistas, R$10 de oferta. Irmãos, vamos recitar o texto áureo? Texto áureo. Bem-aventurados os que ouvem. A palavra de Deus. E aguardam. Lucas capítulo 11, versículo 28. Meus amados, se Deus quiser, às 17h30 estaremos aqui orando ao Senhor, buscando a Deus em oração, e às 18h iniciando o nosso culto da família. Convido a todos que podem para poder estar aqui, também os nossos irmãos que estão online, confiamos que possamos vir para a casa do Senhor para adorá-lo e buscar a sua face, e é claro, seremos abençoados da sua presença. Convido aqui, neste momento, o presbítero irmão Ricardo. Aleluia. Muito bem, está aqui na secretaria, então vou convidar o presbítero irmão João Marcelo para fazer essa oração. E quero louvar a Deus pela vida do irmão João Marcelo. Quarta-feira completou mais um ano de vida. Que Deus abençoe a ele, Também o presbítero Mogeu, na quinta-feira. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. E também a Ana Lívia, que está completando hoje. Deus abençoe, meus parabéns. Talvez tenha mais pessoas, mas agora está escapando da minha mente. A igreja quer parabenizar o nosso irmão. Vamos dizer parabéns? Deus abençoe. A irmã Ivone do Bom Jovino, que Deus abençoe a ela que está nos assistindo. Que Deus também dê muitos anos de vida. Saúde toda a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai que está nos céus, nosso Senhor e nosso Salvador Jesus, te louvamos, Senhor, te adoramos, te agradecemos pela oportunidade que tivemos de estar aqui na tua casa nesta manhã. Te agradecemos, meu Deus, pelo ensino da tua palavra. Ó meu Senhor, pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a guardarmos a tua palavra em nossos corações por todos os dias das nossas vidas, Senhor. Ó meu Deus, que nenhum de nós sejamos como ouvintes esquecidos, mas que nós possamos ser praticantes da tua palavra. Ó meu Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a cada um de nós a perseverar até o fim, a ser fiel até a morte, a estar diante de ti, Senhor. Fica conosco, meu Deus. Dai-nos um dia abençoado, leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares e traga-nos em paz e em segurança para o culto da noite. Abençoa, Senhor, o culto desta noite, com salvação de almas, com operação de milagres e maravilhas, com batismo no Espírito Santo. Abençoa a tua igreja e o teu povo de uma maneira especial. Fica conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Estenda as suas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja para com todos e todos digam. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.